E vamos dar início, então, à nossa primeira palestra do dia, com o tema Angiotomografia das artérias coronárias, a revolução da cardiologia diagnóstica, com o médico cardiologista Dr. Alfredo Augusto Eyer Rodrigues. Bom dia, doutor. Bom, gente, bom dia. Coloca aí para mim. Então, vamos lá. Não vou me apresentar de novo, vocês me conhecem. Tudo bem com vocês? Hoje tem jogral, hoje tem chamada oral, então quem sentou aqui na frente dessa vez está perdido. Brincadeira. A gente vai falar então hoje de tomografia de coronária. Se ontem a ressonância tem um monte de coisa para olhar, se a ressonância tem um monte de aspecto morfológico, anatômico, o funcional, o real tardio, a perfusão, a tomografia ela é... Eu vou começar falando estritamente anatômica e eu vou terminar falando outra coisa. Prometo que vai fazer sentido para vocês. Mas a ideia é que a gente fale muito hoje explicitamente de coronária. E a coronária, ela parece simples, são 3 vasinhos, sem grandes estresses, não é uma doença tão complexa, é a aterosclerose. Mas a complexidade da aterosclerose, ela não vem simplesmente do infarto, ela não vem simplesmente da angina, ela não vem simplesmente da formação do ateroma levando à doença. A doença começa em uma fase em que ela é muito imperceptível, não querendo rogar praga, mas provavelmente todo mundo aqui tem alguma coisa de aterosclerose se formando. Poxa, mas eu tenho 20 anos, eu tenho aterosclerose? Deve ter começado com uns 12, 15. Sabe aquele Big Mac? É ele. Então, tudo isso vem se somando e vem evoluindo com o tempo, até que chega um ponto lá, 40, 50, 60 anos de idade, em que eu vou ter infarto. Mas o tratamento, ele tem que ser baseado não no infarto lá na frente, ele tem que ser baseado da formação da placa, desde as porções iniciais, da lesão inicial, até o ponto em que efetivamente eu começo a ter o risco de ter doença clínica, até o momento em que eu começo a ter a possibilidade de identificação pelos exames. E é isso que a gente vai conversar hoje. Então, a placa, ela começa a se formar desde aquelas estrias iniciais, pontinhos de infiltração de gordura, até evoluir a formação do ateroma, que na fase mais madura vira uma placa calcificada que pode determinar angina. Mas nem sempre essa placa mais fibrocalcificada, mais dura, mais densa, eventualmente até mais estenótica, é a placa que a gente tem que ter mais medo. Porque a placa, na evolução fisiopatológica dela, eu tenho porções dela em que ela se torna frágil, em que ela se torna vulnerável, em que ela se torna de risco. Não é de hoje que a gente sabe que muitas vezes a placa que causa um infarto com supra, eventualmente uma morte súbita, não é a placa que tinha uma estenose super calcificada, uma placa dura, aquela plaquinha de 20%, 30%, super rica em macrófago gordo e que rompe. A ideia da gente discutir hoje é trabalhar desde essa fase na identificação e no que a gente pode fazer nesse contexto. Então, do ponto de vista tomográfico, a gente consegue avaliar desde a luminografia ao que tem de lesão, a formação da gordura perivascular, a estenose propriamente dita e caracterizar essas placas. Então, vou voltar explicitamente na tomo daquilo que a gente conversou ontem. Quando eu falo de doença coronariana, a primeira coisa que a gente fala é risco cardiovascular. Risco cardiovascular, score de Framingham. Eu tenho um paciente assintomático. Qual é a chance de um paciente assintomático vir a ter um evento coronariano? É uma tabela absurdamente simples, que pega meia dúzia de fatores de risco e te joga para dizer se você tem risco baixo, intermediário ou alto para doença cardiovascular. Eu não quero só saber se eu tenho um risco médio, alto ou baixo. Ok, eu sou baixo risco, talvez eu fique tranquilo. Ok, eu sou alto risco, talvez eu fique mais tenso. E se eu estou no meio, será que eu realmente sou alguma coisa tranquila, mas mais ou menos tranquila? A gente precisa ir além. Eu vou mostrar para vocês como é que o score de cálcio funciona nesse contexto para agilizar essa estratificação. Do ponto de vista de pesquisa de doença coronariana propriamente dita, o que a angiotomo consegue mostrar, e a gente vai dar uma aprofundada muito grande agora, é em como funciona a placa, como eu avalio a placa e como a gente vai entender essa placa.
A gente está entrando num mérito a partir... Já tem alguns anos, 2 anos, que a gente está indo um pouquinho mais a fundo e hoje, com algumas ferramentas de inteligência artificial, a gente passa a fazer a avaliação do fluxo coronário pela tomografia. Eu consigo determinar se dentro daquela placa o fluxo diminui ao ponto de determinar a isquemia miocárdica. A gente vai chegar lá. Consigo fazer a avaliação de estresse por tomografia. Fiz isso muito há alguns anos atrás, vem caindo em desuso, porque a mesma avaliação, acho que estava até na mesma posição aqui, o slide da outra aula de isquemia pela ressonância. Uma imagem bem parecida com essa em que eu vejo o contraste bem perfundido do músculo em um ponto menos. É uma área de isquemia. A ressonância consegue fazer muito bem a avaliação do realce tardio da fibrose. Então, eu tenho um infarto instalado, ela dá o realce tardio da fibrose. A gente viu bem isso ontem. A tomografia consegue fazer uma avaliação parecida, mas se vocês lembrarem das imagens que eu mostrei ontem, essa é bem mais feinha. A ressonância consegue ver isso melhor, mas em uma condição que eu não consiga fazer ressonância, por exemplo, um paciente tem um desfibrilador, um CDI implantado há muito tempo, o dispositivo não é compatível com a ressonância, eu preciso saber se ele tem realce tardio, na tomografia a gente poderia fazer essa avaliação. Então, em um modo geral, o que a tomografia vai trabalhar é preventivo. Eu vou identificar a doença precoce para orientar o cardiologista a tratar precocemente o risco cardiovascular. Avalio coronária, avalio pacientes que já têm outros exames. Quem nunca ouviu pelo menos um caso de um paciente, poxa, ele infartou? Ele infartou. Mas tem 1 mês, 2, ele fez um teste ergométrico, estava tudo normal. Ele fez um ecocardiograma, não tinha nada. Ele fez um eletrocardiograma, ele não tinha nada. Será que esses exames são suficientes? Poxa, o colesterol dele nem era tão ruim assim. Então, quando a gente tem exames que não ajudam tanto, tomografia ajuda. Aquele paciente que chega na sala de emergência com dor no peito. Mas, poxa, 40 anos, eletronormal, tropo negativa. Eu vou colocar ele num cateterismo? Poxa, não faz sentido. Eu não sei se ele precisa de um cateterismo. Vou mandar ele para casa tranquilo que ele não tenha nada? Talvez a gente não possa ter essa tranquilidade toda. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai avaliar tudo isso. A avaliação de cardiopatias em geral e a avaliação pré-operatória, eu vou mostrar alguns detalhes para vocês lá na frente. Então, o score de Framingham é essa tabelona gigantesca, mas ela é bem simples, porque colesterol, pressão, tabagismo, diabetes e idade. Ele é super tranquilo. Me ajuda. Vamos fazer um jogralzinho? Olha para a cara desses dois. Quem tem mais risco de morrer do coração? É óbvio mesmo, quem é? O gordo que fuma ou o magro que corre? O gordo que fuma. Vocês sabem quem é esse cara, não? Churchill. Aquele lá, para quem não conhece ou não conheceu, não conhece por um motivo óbvio, ele morreu, novo. Ele morreu com 50 anos de idade, infartando correndo. É Jim Fixx. Hoje ele seria o blogueirinho fitness, vendendo whey no Instagram. Nunca fumou, morreu aos 53 de infarto. Churchill, ele saía em capa de revista de charuto. Não preciso falar que ele era estressado. Vamos trazer para o Brasil. Aquele lá, o João Paulo Diniz, morreu de uma miocardiopatia. O João morreu aos 84 de sepse. A gente erra olhando para a cara do doente. Olhar para a cara do doente não ajuda se eu quero saber o risco dele ter problema. A genética influi, o perfil inflamatório do paciente influi, a gente precisa entender como ver isso melhor. O que a gente tem de exame hoje que consegue fazer isso? Poxa, tentaram fazer PCR, tentaram fazer homocisteína, tentaram juntar um monte de fator laboratorial para dizer, poxa, qual é o risco que eu consigo achar ali no meio para tentar definir um pouquinho melhor. Ninguém ajudou. Então, no final das contas, esse monte de coisa jogou uma curva que ele não identificou tanto melhor do quanto eu olhar para a cara do doente. Quem trouxe a curva um pouquinho para cima, conseguindo identificar um pouquinho mais o risco, é o score de cálcio coronariano. Então, a gente consegue trazer uma soma de informações que prediz muito melhor.
Talvez a única coisa que se aproxime um pouquinho razoavelmente dele seja história familiar, principalmente para a mulher. Para a mulher, a história familiar é extremamente importante, quase tão importante quanto o score de cálcio. Hoje, a gente passa a ter a avaliação de LPA. A lipoproteína A, ela é um grande fator identificador de risco, mas sozinha, talvez ela não seja capaz de ser tão eficiente nessa avaliação. Esse é um trabalho muito legal, 2, 3 anos atrás, que somou a avaliação de LPA com o score de cálcio. E o paralelo que se faz é, não só a LPA alterada, mas o score de cálcio alterado em associação inferem um risco cardiovascular muito mais alto. Então, essa é uma informação muito importante para o cardiologista no dia a dia, controlando o paciente assintomático, aquele paciente que chega para você no consultório e fala assim, ok, doutor, está tudo bem, eu não sinto nada. Eu tenho minha vida razoavelmente saudável, porque ninguém tem vida saudável, graças a Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter medo? Não preciso ter medo? Se eu faço essa associação de score de cálcio com LPA, eu falo para o paciente, tenha medo. Ou eu falo para o paciente, não abusa, mas não precisa ter tanto medo. A gente consegue trabalhar nesse sentido. Para quem que a gente usa o score de cálcio? O score de cálcio ele é utilizado para paciente assintomático. Tem alguns trabalhos tentando usar score de cálcio para paciente com dor no peito. Hoje, não é a melhor indicação possível dele. É para o paciente assintomático e que a gente quer saber se ele está num risco baixo, intermediário ou alto em cima do Framingham. Qual foi o estudo que mostrou isso classicamente? Esse estudo é antigo, de 2004, mas ninguém mostrou tão bem quanto ele, de cara, que quanto maior a calcificação coronariana, maior o risco. Então, eu tenho paciente de risco baixo, intermediário e alto. Veja aqui na barrinha preta, quanto mais cálcio, mais risco, mais evento. O cálcio ele é um determinador muito forte de risco cardiovascular. Ao ponto em que esse estudo tem 15 anos, foram avaliados por 15 anos, principalmente idosos. E a gente vê que, independente de qualquer fator de risco, o score de cálcio 0 determinou um risco mais baixo de mortalidade cardiovascular, de evento cardiovascular. E, por outro lado, quanto mais cálcio, mais evento cardiovascular. Ao ponto desse trabalho ser tão robusto nessa avaliação, que ele descobriu que quem tem score de cálcio maior do que 1000, não tem só mais infarto, tem mais derrame, tem mais isquemia mesentérica, tem mais trombose de membro inferior, tem mais câncer. É um paciente mais inflamado, é um paciente de risco maior. Então, a gente não tem que tomar cuidado só do coração desse paciente. A gente tem que cuidar dele como um todo. Ops, perdão. O que aqui a gente vê é que, independente da idade, a gente tem mais cálcio, a gente tem mais evento. Então, a idade não é um fator necessariamente de risco se o cálcio é muito alto. E mais importante do que isso não vale só para homem, isso vale para mulher. Isso vale para homem e para mulher, e cada um calcifica diferente. Não só homem e mulher, mas também a raça. A raça branca calcifica mais que o resto. A raça negra, a americana, calcifica um pouquinho menos. Esse estudo tem muito chinês, então entrou um grupo separado para chinês para fazer essa avaliação. Mas cada grupo tem a sua parametrização. Então, se eu falo para vocês, poxa, eu tenho 48 anos, meu score de cálcio é 1. Eu me preocupo? Eu me preocupo. Porque proporcionalmente para a minha idade, eu estou aqui. Eu estou alto. Ah, mas eu tenho 70 anos, meu score de cálcio é 1. Eu estou aqui. Eu me preocupo? É natural que talvez com 70 anos eu tenha um pouquinho de calcificação na coronária. Eu não me preocupo tanto quanto esse aqui. Então, eu tenho que parametrizar para a idade, para os fatores do paciente em si, para a gente entender qual que é o risco do paciente. De novo, paciente com dor no peito e score 0, eu não fico tranquilo. Eu posso ter placa não calcificada determinando estenose importante. Então, eu não confio única e exclusivamente nesse dado para seguir ou para tranquilizar o paciente. Por outro lado,
O score de cálcio negativo, ele é preditivo de baixo risco de eventos. Aquele paciente que vem, que faz uma tomografia e que não tem calcificação na coronária, a probabilidade dele ter um infarto nos próximos 5 anos é baixa. E o paciente que tem calcificação positiva, eu confirmo que ele tem DAC. Então, o paciente vem para mim, eu faço um score de cálcio, ó, tem calcificação. Poxa, e agora? Agora você tem doença coronariana. Sabe o que acontece? 2 coisas acontecem. A primeira coisa, o paciente fica com medo. Por um lado, isso é muito bom. Porque se você fala para ele, você precisa tomar estatina, você precisa controlar sua pressão, você precisa controlar sua glicemia, você precisa fazer atividade física, você precisa mudar seu estilo de vida, sabe o que ele faz? Ele escuta. Mais do que isso, não é só o paciente que escuta, o médico também escuta e o médico também fica com medo. Então a gente passa a cuidar um pouquinho mais em cima desse paciente. Você não fala para ele, fica tranquilo que você não tem nada. Não, você tem. Se cuida. Poxa, eu vou ficar de olho nesse colesterol. O teu LDL, eu estava tolerando ele lá perto dos 100, 120, 130. Não vou tolerar mais, eu quero ele mais baixo. Agora eu quero o teu LDL de 70. Eu tenho evidência que me suporte fazer isso. E o score de cálcio tem a potência de ajudar nesse sentido. Até agora a gente só falou de risco. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu falo para vocês, você tem um caroço. Caroço? Você tem um caroço. Mas o que é esse caroço? É uma verruga? É um câncer? Não, é um tumor. Poxa, mas que tumor? É um tumor. O que o score de cálcio faz é isso. Ele fala que você tem alguma coisa. Ele não fala que você tem estenose. Ele não fala que é grave ou que é leve. Ele só fala que você tem. Eu quero saber aonde está, o que é grave e o mais importante, o que a gente vai fazer com isso. Então a gente está deixando ele falar em risco para falar em doença cardiovascular. Para falar em doença cardiovascular eu preciso do contraste, eu preciso da angiotomografia. Então a angiotomografia ela vai fazer uma avaliação coronária bem mais pormenorizada, bem mais detalhada, de forma que eu vejo a anatomia coronariana com uma facilidade tremenda. Eu identifico a aterosclerose em toda a sua característica. Eu consigo quantificar estenose e determinar como é essa placa. É uma placa do bem, é uma placa do mal? Eu tenho que ter medo dessa placa? Ok, não vou tirar esse paciente da minha mesa de tomografia para a mesa do cateterismo. A gente consegue avaliar toda a gravidade, toda a vulnerabilidade como um todo do quadro que a gente está lidando. Essa é a indicação da atual diretriz de angiotomo. Existe uma tendência muito forte a gente melhorar isso e melhorar isso. Está em negociação agora da equipe do grupo de estudos de ressonância e tomografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia para melhorar o que o Estado obriga os convênios a pagarem as tomografias. Então, hoje, as indicações são razoavelmente restritas e essa indicação já é antiga. A gente espera melhorar bem isso logo, logo. Em relação a tomo, se a ressonância é um test drive de caixão, que demora de 30 a 40 minutos, que eu preciso do paciente lá quieto, parado, com uma série de condições que a gente viu ontem, a tomografia ela é muito mais tranquila. A angiotomo de coronárias, o exame inteiro é um exame de mais ou menos 5 minutos. É um exame que é extremamente fácil de ser executado. Então, eu preciso de uma máquina que faça o exame, eu preciso de um técnico que saiba fazer. Feito isso, as outras coisas são detalhes bem mais contornáveis. Então, só a execução, por exemplo, da angiotomo, da injeção do contraste, a aquisição das imagens, nas máquinas mais novas, é entre 5 e 7 segundos. Das máquinas mais antigas, quando a gente começou a fazer exame, era 12 segundos. Então, mesmo nas máquinas mais antigas, lá da época do Paleozoico, que a gente começou a fazer exame, era desse jeito. E o mesmo exame me faz a avaliação de tudo. Eu não preciso fazer mais coisas para ter mais informações. Eu tenho um bloco de informação e nesse bloco de informação eu trabalho o que eu quiser. O contraste que eu uso ele é contraste iodado. Então, ele tem um grande problema, que é a função renal. Eu tenho que ter o receio de fazer o contraste para quem pode fazer o contraste. Se vocês quiserem, depois a gente discute o contraste um pouquinho melhor, a gente se diverte com isso. Usa radiação ionizante. Eu já vou mostrar para vocês por que eu não me preocupo mais com isso.
Algumas condições fazem que o exame fique muito difícil de ser avaliado. O paciente que tem muita calcificação, fica um bloco de cálcio, uma baita de uma dificuldade para eu olhar o que tem por trás disso. Às vezes eu não consigo quantificar a estenose. Paciente que não respira bem, paciente com muita arritmia, às vezes a máquina tem dificuldade de ler e de conseguir fazer uma imagem adequada. Então a gente precisa ter algum cuidado e eventualmente medicar para que isso seja controlado. Então, na prática, controlando esses fatores associados, eu consigo ter um exame de uma qualidade excepcional. Falando da radiação, millisieverts é a unidade que a gente faz a quantificação do quanto se irradia um indivíduo. Tá? Então, um raio-x de tórax faz 0,1 milisievert. Um cateterismo faz 7. O score de cálcio faz menos de 1. Uma angiotomo, como eu fazia quando a gente começou a fazer exame 20 anos atrás, era muita radiação. Era 150, o equivalente a 150 raio-x. O equivalente a 2 cateterismos. Era bastante coisa. Hoje, como a gente faz, a gente fica entre 3 e 5 millisieverts. Isso é uma dose muito baixa, é 1/3 de um cateterismo, equivalente que a gente faz hoje. Se eu comparar, poxa, mas a cintilografia, ela não tem radiação. O aparelho não emite radiação, não. Quem emite radiação é o paciente. Eu injeto um radiofármaco, então eu estou injetando uma substância radioativa, e é o paciente que brilha, não é o aparelho que faz ele brilhar. O aparelho só lê esse brilho. Então, o MIB, que é o que a gente faz, ele faz em média 10 millisieverts. Até 15, dependendo do paciente, dependendo da dose. Então, a gente pode acabar fazendo mais radiação fazendo uma cintilografia por ano do que uma tomografia a cada 4, 5. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não abusar do nosso paciente. Entra na conta, porque a gente se preocupa com radiação. A radiação aumenta o risco de cânceres relacionados a ela, principalmente sarcomas. E entra na conta todo o raio-x que a gente faz a vida inteira. Então, aquele raio-x de seios da face, que alguém pediu para uma criança de 1 ano de idade que não tinha nem seio da face, cumula a dose ao ponto de as crianças ir tendo riscos aumentados de ter problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e é nosso dever, como executor de exame, e de vocês, como solicitantes dos exames, saber pedir isso da maneira mais moderada possível. Do ponto de vista de avaliação, eu não falei ontem para vocês sobre angiorressonância de coronárias. Por que eu não falei? Porque não existe. A gente brinca de fazer isso, é um exame, é uma aquisição. Só essa. Ontem a Mari falou assim, hoje a gente faz uma ressonância em mais ou menos 30 minutos, é um exame muito mais rápido do que era antigamente, e é verdade. Só essa sequência para aquisição demora mais ou menos 20 minutos. 20 minutos. E não é qualquer máquina que faz, é muito experimental, demora e a qualidade é ruim. Em compensação, esse é o exame de angiotomo padrão. Esse não é um exame especial. Esse é um exame de terça-feira à tarde. Qualquer um. Todos saem daquele jeito. Alguns saem piores, outros saem melhores, como é a natureza. Nem todo mundo é igual. Mas essa é a nossa rotina. Então, vamos fazer uma anjo de coronárias? Vamos, angiotomo. A ressonância, como a Mari disse ontem, é um exame para avaliar músculo, não para avaliar a coronária. Então, no fundo, é isso que a gente tem quando a gente faz a angiotomo. Eu tenho. Isso é uma reconstrução tridimensional. Bonita a imagem, não é? Sabe para que ela serve? Para nada. Eu nem olho para isso. A gente nem olha para essa imagem. Essa imagem ela é muito legal. Eu vou mostrar para vocês as 2 utilizações que a gente tem para essa imagem especificamente. O que a gente usa muito? A gente usa muito essa imagem. Por que a gente usa essa imagem? Nessa imagem eu vejo o vaso inteiro. E eu vejo, é como se eu estivesse fatiando. Cada quadradinho desse é como se eu estivesse fatiando o vaso de ponta a ponta. Então eu consigo, nos múltiplos planos, avaliar a volta inteira da artéria. E a gente consegue fazer uma avaliação muito completa do vaso. Então, aqui eu tenho a anatomia coronariana perfeita, para o pessoal mais novo. Tronco de coronária esquerda, descendente anterior, ramos diagonais. A artéria circunflexa entre o átrio e o ventrículo esquerdo, emite ramo marginal. Circunflexa, ramo marginal. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, a coronária direita. Então, a anatomia coronariana desse jeito, ela é muito mais fácil de entender. Então, se alguém já viu um filme de um cateterismo, é um limbo. Se você não sabe olhar para aquilo, você não sabe nem que vaso você está olhando.
mas o plano... Aqui é bem mais tranquilo, a gente tem bem mais facilidade nesse sentido. E mais do que isso, eu começo a avaliar e categorizar as placas. Então, lá na ponta, um exame normal, aqui uma placa calcificada, aqui uma placa predominante não calcificada, mas com núcleo não calcificado e uma porção calcificada. Uma plaquinha não calcificada e uma plaquinha não calcificada com uma estenose importante. Então, a gente consegue avaliar em cada um dos aspectos exatamente como a gente está na evolução do ateroma. E eu classifico as estenoses. A mínima, então menos de 25%, até 50%, até 60%, e uma estenose grave, acima de 70%. Na prática, as placas que têm tendência maior a fazer isquemia são as placas com estenose acima de 50%, é o que a gente chama de estenose significativa. Mas não só do grau de obstrução a gente vive. A gente precisa olhar para a placa e saber se a placa é uma placa do bem ou uma placa do mal. É literalmente isso. Então, placas densamente calcificadas são mais maduras. O ateroma é mais duro. Isso quer dizer que essa placa até pode evoluir para uma estenose mais grave e causar dor, mas raramente ela vai fazer um infarto com supra. Raramente ela vai instabilizar, romper e trombosar o vaso. A placa não calcificada tem uma tendência maior a fazer isso. Por outro lado, a placa densamente calcificada, se ela está madura, ela só aumenta, ela não diminui. A placa não calcificada, ela pode maturar, e se eu consigo tratar isso adequadamente, dose alta de estatina de alta potência, controle de fator de risco, eu posso fazer com que ela retraia e diminua. Vou mostrar caso para vocês disso. Existem placas que são calcificadas e não calcificadas. Então, eu tenho lá um núcleo de cálcio e um núcleo não cálcio. Eu tenho placas que são homogêneas. Eu tenho uma grande placa homogeneamente gordurosa, mas outra placa que ela tem focos mais escuros. Esses focos mais escuros significam que o macrófago lá dentro está entrando em um processo de necrose. Se ele está entrando em um processo de necrose, ele é uma placa mais vulnerável, mais sensível. Aqui no anatomo patológico da peça eu vejo que ela já começa a romper o endotélio. Essa placa é a placa que mais trombosa. É a placa que mais faz infarto com supra. No final das contas, com tudo isso, como a gente lê o exame? Tenho um paciente que chega, faz uma angiotomo de coronárias, normal, score de cálcio 0, ausência de placas. Eu olho para o paciente e falo, você não tem nada nas artérias do coração. Eu sou taxativo nessa avaliação. A minha sensibilidade e especificidade de dizer que um exame, a ausência de placas é normal, é 99%. Então, se você faz uma tomo de coronárias, ela vem normal, você fica muito tranquilo. Agora, a outra ponta, se eu tenho um paciente com dor e uma estenose grave, uma estenose acima de 70%, eu vou ter que considerar o que eu vou fazer com esse paciente assim que possível. Na nossa rotina em São Paulo, o que eu faço quando eu laudo um exame assim? Eu não termino de laudar o exame, eu ligo para o médico. Estou com um paciente teu aqui, fez uma angiotomo, eu tenho uma estenose grave na DA. O que você quer fazer? Quer que a gente oriente ele para ir para o hospital? Você quer que eu mande ele para ir? Você leva ele para o hospital? O que você quer fazer? Não, me manda ele aqui no consultório que eu vou ver ele. Perfeito. Eu falo assim, não, pede para ele ir para o hospital, eu encontro ele lá. Ou eu aviso o hospital. A gente tira o paciente e ele vai direto para o hospital para tratar a lesão. E muitas vezes, não é incomum acontecer, de o paciente já entrar no cateterismo armado para que isso vire uma angioplastia. Então, a gente consegue trabalhar para que as coisas aconteçam nesse nível de agilidade. A gente está começando a trabalhar, inclusive, com um software chinês, que a hora que o exame termina, ele vai para o sistema devolve uma sinalização de que ele pode ter lesão grave. Então, na hora que eu vou laudar o exame, ele pula na pilha para cima e eu vou olhar ele antes dos outros, para agilizar para a gente essa resposta do exame. Lá em cima, 2 lesões leves.
uma calcificada, uma não calcificada. O que quer dizer isso? O paciente tem ateromatose, tem estenose menor do que 50%, o tratamento dele é clínico. Ele vai ficar com medicação, controle de fator de risco, para não deixar isso evoluir. As estenoses moderadas são o limbo da tomografia. Se eu tenho um paciente sintomático com uma estenose moderada, eu tenho que pensar que essa estenose moderada pode ser causadora de isquemia. E aí depende, fator de risco, conjunto de fatores, de dor, sintoma e como um todo, para definir se ele vai para uma avaliação de isquemia miocárdica, como a gente mostrou ontem na ressonância, ou se ele vai direto para o cateterismo. Quando a gente montou, inclusive, o protocolo de dor torácica dos hospitais, essa situação, fiz um exame agora, estava ali, que me pediram para olhar, do Lefort em São Paulo. O paciente teve dor no peito, fez a tomo agora cedo, uma senhorinha, e tem uma lesão de 60% na DA. Estava conversando com o cardio. Poxa, e aí, Cate? Não é uma lesão grave, é uma lesão de 50% a 60%, uma placa densamente calcificada, mas uma senhorinha de 68, 69 anos de idade, com dor no peito. Essa placa ela pode estar evoluindo para angina progressiva, ela vai precisar tratar. Agora, existem condições específicas que a gente chama de vulnerabilidade, que não é só a luminografia que me determina o que eu tenho de ter, mas medo ou não. Então, a gente olha para esses fatores, então, remodelamento. Às vezes a gente mal vê a placa, mas ela está desenhadinha aqui fora. Ela vem para fora do vaso, não calcificada. Tem um remodelamento excêntrico. Tem, inclusive, um spot de cálcio. Que é essa pontinha daqui. É um spot de calcificação. É como se a placa tivesse, numa ponta dela, um gancho segurando. E se aumenta a tensão dentro do vaso, esse ponto pode fazer com que a placa rompa. E a gente tem um infarto com supra. Então, 2 fatores de risco. Baixa densidade. Eu tenho um pontinho aqui no meio, mais pretinho do que o resto. Isso é macrófago necrosando. Macrófago necrosando é risco de ruptura endotelial. Vocês conseguem ver que tem um alinho branco aqui em volta? É a mesma coisa de lá. É como se eu tivesse em volta da placa um esqueleto segurando ela e aumentando a tensão dentro no endotélio. Então, aumenta o risco também de ruptura. Então, são fatores de vulnerabilidade de risco. E, na prática, o que a gente sabe é quem tem uma estenose maior do que 50% tem uma probabilidade alta de evoluir com síndrome coronariana aguda. Quem tem esses fatores, praticamente com o mesmo peso, tem o mesmo risco. Então, se eu tenho critérios de vulnerabilidade, se eu tenho critérios de fragilidade, eu preciso ter uma atenção muito maior com o meu paciente. Não quer dizer necessariamente que eu tenha que pegar esse paciente e mandar para o cateterismo. Apesar de a gente ter evidência científica de que isso pode ser feito. Mas eu preciso tratar esse paciente de uma maneira muito mais agressiva. Esse paciente não vai tomar 10, 20 miligramas de simvastatina. Ele vai tomar 40 de Rosuva, pensando em talvez aumentar ou associar a segunda droga. Então, a gente vai ter que ser mais agressivo com todo o tratamento. A ideia é que se eu tenho essa complexidade, se eu tenho toda essa gravidade, eu tenho um risco muito maior de evento. Então, o que esse trabalho mostra é, quem tem placas mais vulneráveis tem um risco muito maior de ser revascularizado ou de ter morte cardiovascular. Então, eu preciso cuidar melhor desse paciente, eu preciso ser mais agressivo com o meu tratamento. Talvez não só com o tratamento, mas com a indicação de avaliação invasiva. O que esse trabalho fez, inclusive, foi a avaliação não só de cinecoronariografia, mas a avaliação de tomografia de correção óptica intracoronária, que é o OCT. Que ele avaliou e ele complementou a avaliação dizendo que não, são placas que estão muito perto de romper. Se é uma placa muito perto de romper, poxa, mas é uma estenose de 30%, você vai angioplastar? Eu vou. Então, mesmo estenoses subcríticas, tem indicação de tratamento de angioplastia se a gente tiver sinais de vulnerabilidade tanto pela tomografia quanto pelo cateterismo. Olha que legal esse caso. Esse caso que a gente comprou, por exemplo, tem agora uma tomografia dele de 2025. Está vendo a plaquinha aqui em cima?
um núcleo calcificado, um núcleo não calcificado. 5 anos depois, ele era só calcificado. De qual placa eu tenho mais medo? 11 ou 16? O que vocês acham? 11. Alguém vota no 16? Tem aquele tufo de cálcio ali. Essa é pior que essa? O que vocês acham? Essa é pior. Por quê? Porque eu tenho um núcleo calcificado e um núcleo não calcificado. Aqui a placa maturou. Aqui ela amadureceu. E esse amadurecimento da placa dá a segurança de que ela tem um risco menor de romper do que lá. Olha ela aqui de novo. Eu vejo um desenho dela, poxa, mas ela é tão bobinha. Eu não tenho estenose. Mas eu não estou olhando para a estenose, eu estou olhando para a qualidade da placa. Aqui, talvez em estenose, ela esteja a mesma coisa. Mas aqui ela é madura, aqui ela é calcificada. Ela pode aumentar a calcificação e aumentar a estenose? Pode, eu preciso cuidar do paciente do mesmo jeito. Mas se eu tenho medo aqui, é de infarto. E aqui a gente está falando do ósseo de descendente anterior. Se essa placa rompe, vocês já ouviram falar em lesões Widowmaker? Sabe o que significa Widowmaker? Fazedor de viúva. Porque essa é causa de morte súbita. O ventrículo inteiro vai para o beleléu. Então a gente vem trabalhando cada vez mais, não só com a avaliação de estenose, com a avaliação de placa, mas com a avaliação completa de carga aterosclerótica. Eu não quero só saber se o paciente tem uma ou outra placa. Eu quero saber no pool de volume de placa o que ele tem. É muito? É pouco? Progressivamente, passado o tempo, isso está diminuindo ou está aumentando? A redução de carga aterosclerótica num prazo de 4 anos é um grande fator preditivo de segurança para o paciente. Então, a tomografia consegue fazer essa avaliação com uma qualidade excepcional. E a gente vem trabalhando cada vez mais com isso, e agora com essas ferramentas de inteligência artificial que ajudam a gente a fazer essa quantificação que não seja manual, porque nesse software, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e desenhar o lumen e aonde eu acho que está a placa. Os softwares mais novos conseguem fazer essa avaliação automaticamente e a gente puxa um número. E fazer a avaliação nesse sentido me dá uma segurança muito grande. Eu perco muito menos tempo e eu consigo fazer muito mais coisa. Então, a ideia, o nome feio disso é Radiomics. A gente está começando a trabalhar cada vez mais com isso para puxar informações de exames antigos. Então, o paciente veio agora fazer exame, para aquele de 2016, fez exame agora em 2025. Eu consigo puxar os exames de 2011, 2016 e 2025, jogar no mesmo software, ele puxa os 3 e faz evolução de placa. Então, eu sei como é que está a progressão da doença. E a ideia é que quanto mais placa eu tenho, independente até da caracterização dela, eu tenho mais ou menos eventos. Então, a gente tem a evidência científica de que isso tem uma utilidade muito grande ao indicar para a gente o quanto eu tenho que ser mais agressivo de novo com o tratamento clínico. Em relação ao paciente, o paciente não necessariamente vem no consultório absolutamente bem. Ele pode estar entrando via pronto-socorro. Então, nas situações instáveis, angina instável, eu não vou falar infarto sem supra, porque para mim infarto sem supra é igual cateterismo. Então, aquele paciente de muito alto risco, daqui para cima, eu tenho eletroalterado, eu tenho tropo positiva, a estratificação é invasiva, é CAT, não é tomo. Agora, para aquele paciente de risco intermediário, eu tenho um leque de opções de método diagnóstico que vão me ajudar muito a avaliar e dar a sequência. O duro é escolher. Porque ontem eu falei de ressonância, e quando eu falei de ressonância, eu falei, a ressonância é legal, mas ela é equivalente à medicina nuclear, ao ecoestresse, para a avaliação da isquemia. E agora eu estou trazendo mais um para vocês, que é a angiotomo. Ela também faz uma avaliação não invasiva desse paciente de risco intermediário para baixo. Quem é melhor? Já a gente faz votação. Então, para a avaliação do paciente estável no regime ambulatorial, se eu tenho um paciente com angina estável ou com dor no peito, não alto risco, esse paciente se beneficia das avaliações como um todo. Se o paciente é baixo risco e assintomático, ele faz score de cálcio. Se o paciente é baixo risco, assintomático e não tem nada, a gente pode pensar em não fazer nada. Mas na sala de emergência, essa é a diretriz.
Europeia de 2023 de dor torácica, no final de 2023. Então, ela pegou a tomografia e jogou lá para cima. Por quê? Porque com a tomografia a gente consegue fazer a avaliação de todos esses fatores em 5 minutos. E mais do que isso, eu pego o paciente da sala de emergência, então o paciente chega na sala de emergência com dor no peito. Qual é a rotina de todos os serviços, inclusive, que a gente ajudou a montar protocolo de dor torácica. Dor no peito, chegou, eletrocardiograma em 10 minutos. Em 10 minutos o eletrocardiograma tem que estar lido. Leu eletro não diagnóstico, eletro não isquêmico, troponina. Colheu a primeira troponina, entre 30 minutos e 2 horas, a gente tem uma segunda coleta, dependendo do momento do início da dor. Segunda coleta, troponina negativa, eletro inalterado, eu já começo a ficar tranquilo, ainda mais usando as troponinas ultrassensíveis atuais. Estou com 2 coletas de troponina negativas, 2 eletros normais, eu já tenho que não é infarto sem supra e que é um paciente de um risco não tão alto. É nesse contexto que a tomografia entra como um exame legal. Por quê? O paciente que entrou com dor no peito, ele pode fazer a tomografia depois da segunda troponina. Então, com 3, 4 horas de pronto-socorro, eu tenho o paciente na tomo. Depois de meia hora, eu tenho o laudo da tomografia. Com o laudo da tomografia, eu passo para o cardiologista. Coronárias normais. O paciente chega com dor no peito, faz 2 eletros, 2 troponinas, uma tomografia, em 6 horas ele está em casa. Não, a tomografia veio alterada, tem lesão, ele precisa do cateterismo. Prepara o paciente, no dia seguinte ele está na mesa de hemodinâmica. Do ponto de vista geral, em 48 horas esse paciente está resolvido. Se a indicação para ele é um teste isquêmico, ele precisa esperar 48 horas para fazer o teste isquêmico. Ele precisa de 48 horas sem dor para fazer o teste. Isso quer dizer o seguinte, 2 dias de UTI. Se eu posso falar para vocês, se você prefere ficar 6 horas no hospital ou 2 dias na UTI, eu não vou nem falar o que eu escolho. Então, a gente consegue progredir muito bem nessa avaliação e a tomografia tem essa capacidade. Mas, o que a literatura fala dessa história? Então, esse é o PROMISE Trial, que já tem uma segunda fase dele pronta, e ele mostra o seguinte, paciente na sala de emergência, ele faz avaliação anatômica com tomografia, avaliação funcional, o paciente revasculariza a mesma coisa, o paciente tem o mesmo número de evento, então, do ponto de vista de evolução, é igual. Então, não vou falar, a tomografia é muito melhor. Não, é igual. Não é inferior, é igual. A diferença é o que eu falei agora. Aqui, o paciente sai de alta em menos de 12 horas. Aqui, o paciente sai de alta em média em 72. Então, o custo para o sistema aqui é muito mais alto do que aqui. E aí, eu puxo a sardinha para a minha brasa. Porque vem o estudo Scott Hart, que fez uma primeira avaliação que foi muito parecida com o do PROMISE Trial. Só que aqui, eu tenho uma segunda avaliação com 5 anos. Em 5 anos, os pacientes que fez cintilografia, a maior parte dos pacientes aqui foram com cintilografia, e com angiotomo, fizeram o mesmo número de cateterismos. Tiveram o mesmo número de revascularizações. Mas, por algum motivo, quem fez tomo, infartou e teve mais evento não fatal, aliás, menos evento na tomo, e menos mortalidade, muito menos evento em 5 anos. Vocês imaginam o que possa ter acontecido? Não. A tomografia não trata ninguém. Quem fez cintilografia teve mais evento em 5 anos, quem fez tomo teve menos. O que vocês acham que aconteceu? Tomografia tratou, a radiação fez radioterapia na placa e a placa murchou. O que aconteceu? A cintilografia, a ressonância, o ecoestresse, identificam isquemia com lesões acima de 50%. Menos do que isso a gente não acha. Nenhum dos métodos não invasivos. A tomografia acha a lesão antes dela ser obstrutiva. O que aconteceu? O cardio lê o exame de ressonância, de eco, de cintilografia e estresse e fala, teu exame está normal, vai para casa. Mas eu preciso tomar alguma coisa? Teu exame está normal, vai para casa. O cara lê a angiotomo e fala, putz, você não tem obstrução,
vai para casa, mas você vai sair tomando rosuvastatina, se você é diabético e hipertenso, você vai tomar aspirina, você vai se cuidar melhor, e eu quero te ver daqui a 3 meses. O que aconteceu aqui? Que não aconteceu aqui? Remédio, tratamento clínico. Lembra que eu mostrei a aderência lá atrás, falando do score de cálcio? Aconteceu isso aqui. Então a Tomo trouxe essa potência e essa liberdade do médico tratar o doente. Um monte de caso para a gente se divertir. Esse é um paciente de 40 e poucos anos. Eu acho que eu já mostrei esse caso algumas vezes, eu adoro esse caso. Porque o cara chegou desesperado para fazer a angiotomo, atleta, o cara ia correr maratona em Buenos Aires, e a maratona de Buenos Aires pediu para ele um atestado do cardiologista que ele podia correr. O cardiologista olhou para a cara dele e falou: você corre maratona, vai correr só maratona. Não, doutor, faz o relatório para mim. Fala, tá bom, eu faço. Vamos fazer um teste ergométrico só para a gente ter tudo bonitinho, certo? Certo, esse é o teste ergométrico. Eu não conheço um Cristo que não daria esse teste ergométrico como positivo. O cara corria a maratona assintomático. Veio com a gente fazer a angiotomo de livro normal. E aí? Quem está certo, esse ou esse? Não vou responder. É spoiler dos últimos slides. Mas a gente sabe que não é tão tranquilo assim, e a gente vai ter que ter algumas preocupações com isso. Esse é outro caso interessante. Uma senhorinha veio no pronto-socorro do Hospital São Paulo, lá na Unifesp, com dor no peito. Eletro normal, enzimas negativas. Ficou 12 horas no PS, colheu tudo, ficou lá um tempão, sem dor, esperando. Na época, a Tomo eu fazia uma vez por semana só lá. E aí? Vai embora. Vai embora e programa de fazer uma cintilografia, alguma coisa ambulatorial. Ela foi embora. Voltou 2 dias depois de novo com dor. Mesma dor. Eletro normal, troponina negativa. O pessoal não ficou tranquilo. Lá a gente tem, junto da sala da dor, uma esteira. Fala, tá bom, melhorou a dor, tudo normal. Colocaram a senhorinha na esteira, botaram ela para andar na esteira. Ai, meu joelho, meu joelho, meu joelho, meu joelho. Ela não andou 5 minutos na esteira, a frequência cardíaca subiu pouco, bateu na trave da submáxima, parou o exame porque ela ficou com dor no joelho. Não teve dor no peito. Eletro normal. Foi até submáxima. Frequência subiu razoável, pressão subiu razoável, parou por conta do joelho, vai embora. Ergométrico normal, vai embora. 2 dias depois ela voltou, 2, 3 dias depois ela voltou. Dor no peito. Tropo negativa, eletro normal. E agora? O que a gente faz com essa mulher? Vem para Tomo. Veio para Tomo essa obstrução em descendente anterior. Então eu tenho um teste ergométrico não diagnóstico numa paciente com dor no peito. O que eu quis mostrar com esses 2 casos? Se eu tenho uma prova funcional que não bate com o que o paciente está falando, não adianta eu inventar uma terceira prova funcional, uma quarta prova funcional. A prova anatômica ela é definitiva, ou para ter lesão, ou para não ter lesão. Certo? Para não dizer que já tinha que fazer a tomo de cara para todo mundo. Para avaliação de coronária anômala, não tem exame melhor. Poxa, mas o cateterismo é o melhor exame para ver coronária? Não, não é. Para ver coronária anômala, a gente consegue muito bem na angiotomo diferenciar todas as morfologias. Então, esse caso, por exemplo, uma senhorinha, achado total, né? Era uma senhorinha que veio fazer a angiotomo num pré-operatório de prótese de joelho. Completamente assintomática, ela tinha uma coronária esquerda que saía junto da coronária direita com um trajeto transeptal. Um trajeto praticamente maligno, que a coronária esquerda poderia ter compressão, tanto pelo septo quanto pela pulmonar, e levar à morte súbita. Chegou aos 82 anos, então a gente não discute. Esse é um outro caso, esse é um caso agora desse ano, que a gente fez, o paciente veio eletivo fazer, jovem, veio fazer a ressonância, porque ele tinha uma queixa inespecífica de uma dispneia aos esforços. Poxa, jovem, novo,
não vou dizer 100% atlético, tipo eu, assim, esse corpo esbelto, e fez o exame, funcionalmente a ressonância é normal. Mas me chamou a atenção esse negócio aqui. Vocês estão vendo? Parece um tubinho aqui. Que raio que é esse tubinho? Vamos para a tomo, porque eu sabia o que era esse tubinho. A coronária esquerda passava por trás da aorta, entre a aorta e o átrio, e fazia um trajeto anômalo retroaórtico. A tomo vê isso muito bem, vê isso com uma facilidade tremenda. O cateterismo, para ver isso, ele tem que ficar angulando para cima e para baixo, o arco, para ver se isso sobe, se isso desce, o olho está para cima, o olho está para baixo. É muito difícil para um exame 2D definir uma estrutura 3D. A tomografia ela é naturalmente multiplanar, então eu consigo fazer isso muito fácil. Por isso a tomografia é padrão ouro para avaliação da coronária anômala. Ops. O que a gente mais vê, na verdade, de trajeto anômalo de coronária não é as origens anômalas, são as pontes miocárdicas. Então, o meu volume de exame com teste ergométrico positivo e que acontece isso daqui é extremamente alto. Então, a artéria, a gente é cardiologista, a gente não é engenheiro. Se fosse engenheiro, ia chamar isso aqui de túnel, não de ponte. Mas chama de ponte. Porque o vaso entra para dentro do músculo e sai, e ele pode ser comprimido por essa faixa de músculo. Essa compressão no pico de esforço altera o eletrocardiograma. Em alguns casos pode causar dor no peito. A tomografia faz esse diagnóstico e hoje a gente sabe que quem tem ponte miocárdica, o que há vários anos atrás se falava em cirurgia, hoje é tratamento conservador. O paciente não precisa ir para cateterismo, ou ir para uma estratificação invasiva, ou ir para uma avaliação adicional, se a gente já sabe que essa é a causa de qualquer evento. Esse é um caso bem legal que a gente publicou, porque em um dos serviços que eu trabalho em São Paulo, virou rotina a gente fazer score de cálcio para todos os pacientes. E quando eu fazia score de cálcio, a gente entrava em contato com o cardio e falava, o cálcio é positivo. O que você quer fazer? Pode injetar. A gente já convertia o score de cálcio em angiotomo. O paciente fez o score de cálcio, tinha a placa, viu a avaliação da angiotomo de cara e tinha essa lesão. Então, a gente consegue, a partir de uma estratificação em cima do paciente, pontuada para o paciente, definir e dar sequência para que uma investigação seja mais agressiva. Cada vez mais a gente vem fazendo, pré-operatório de cirurgia de risco intermediário ou alto. O que a gente faz do ponto de vista cardiológico? Via de regra, a gente faz check-up. Eu preciso avaliar o paciente. Mas se é uma cirurgia de risco intermediário ou alto, a gente quer saber de coronária. Via de regra, a gente faz uma cintilografia, faz um ecoestresse, faz uma ressonância com estresse e fica muito satisfeito com os resultados. O que a gente começou a ver é que a angiotomo consegue substituir muito bem esses testes não invasivos para fazer a avaliação de coronária no perioperatório, inclusive de cirurgia vascular de grande risco. Então, a gente começou a fazer, tem um protocolo que deve estar para finalizar já, deve ter mais uma meia dúzia de casos para ver como é que foi o desfecho final, de pacientes que vieram para endarterectomia de carótida, quer dizer, o paciente está num nível de ateroma tão grave, tão ruim, que a solução dele é abrir o pescoço e limpar a artéria lá por dentro. É um ponto de aterosclerose extremamente grave. O paciente vem, do ponto de vista cardiovascular, a doença é grave também no coração. E a gente está percebendo que a tomo consegue fazer muito bem a avaliação e é surpreendente a quantidade de pacientes que têm placa de carótida grave e score de cálcio zero sem obstrução de coronária. Então, é um exame bem factível e bem legal de ser feito nesse sentido. Para avaliação pós-intervenção, eu tive essa discussão essa semana com os meus residentes. Paciente com revascularização prévia, então fez mamária, safena. Exame de controle, o que faz? Eu falei, eu não faço nada. Não tem sintoma, não fica inventando moda. O paciente mudou o sintoma, teve dor no peito ou teve algum desconforto, o que eu faço? O paciente é alto risco. Se o paciente é alto risco, vai para o CAT. Sim, mas vai para o CAT para fazer o quê? Diagnóstico? Diagnóstico eu faço com tomo. O que é legal da tomo? Na tomografia, eu faço uma injeção de contraste e eu vejo o leito nativo coronário, eu vejo o enxerto aortocoronariano, que é uma safena, eu vejo a mamária para DA e eu vejo um enxerto venoso ocluído na aorta. Por que eu
falo que a tomo é mais legal do que o cateterismo nesse sentido? Porque para o cateterismo achar esse enxerto, ele tem que ficar injetando contraste na aorta até achar o buraquinho. Uma boa parte das vezes, o hemodinamicista coloca o paciente na sala e ele não sabe quantas safenas o paciente colocou. 1, 2, 3. Então ele tem que ficar procurando uma por uma, sem saber que tem uma fechada que talvez ele não veja. A tomografia vê isso numa paulada só. E mais do que isso, se na tomografia eu viro para o médico e falo, safena direita aberta, mamária DA aberta, safena circunflexa fechada. Eu olho para a circunflexa. Se a circunflexa for um ramo ruim, ou um ramo que não vai ser passível de tratamento, não dá para colocar stent, não dá para mexer, o paciente vai ficar em tratamento clínico já com a tomografia. Ele não precisa fazer um cateterismo para dizer que não vai ter nada, e que não vai ter o que fazer. Ou ele vai para o cateterismo para falar, dá para colocar um stent nessa circunflexa, já entra e trata. Resolve numa paulada só. Agora, com a evolução da tomografia, chegou agora, acho que o primeiro aparelho desse no Brasil, em Balneário Camboriú. Aumenta muito a resolução espacial do exame e eu consigo ver muito bem, inclusive, os stents e as próteses endovasculares. Nos exames que a gente faz hoje, isso é mais ou menos o que a gente vê de stent. Tem stent que não dá para ver tão bem, mas via de regra a gente consegue avaliar muito bem o que eles têm de estenose. Prometo que só faltam 2 horas. Aqui são complicações de procedimento. Então, esse caso foi um paciente que veio fazer uma angioplastia de coronária direita. Ele dissecou a coronária direita na passagem do fio até o seio coronário. A gente consegue ver muito bem isso pela tomo. Na evolução, a coronária direita ocluiu no terço médio e não foi possível o tratamento. Esse paciente ficou em tratamento conservador. E esse é um caso de um pós-operatório de uma coronária anômala que o paciente evoluiu com um pseudoaneurisma na anastomose da safena DA. Então, a gente consegue fazer muito bem essas avaliações. Esse caso foi legal, porque a conduta foi embolização da bolinha. Entrou com coio e fechou o pseudoaneurisma. A correlação com o cateterismo da angiotoma é excepcional. Então, a gente consegue ter uma sensibilidade e especificidade perto dos seus 90%, 95%. E a gente está vendo hoje que, com a evolução dos equipamentos e da gente, essa correlação vem aumentando progressivamente a cada vez mais. Vou reforçar o que eu falei em relação ao pronto-socorro mais cedo. A tendência hoje é que a tomografia seja o método não invasivo de escolha para avaliação de DAC no PS. Porque a gente tem a potência de dizer, é um exame super alterado, vai para o cateterismo, é um exame normal, vai para casa. A potência de diagnóstico da tomografia me permite dar muita segurança em o que tem que ser feito adiante. Mais um caso, aquele que tinha mostrado lá no começo. Plaquinha não calcificada descendente anterior, estenose grave descendente anterior. Esse paciente fez a tomo, se não me engano, foi numa quarta-feira e o cateterismo na sexta. Cateterismo e angioplastia. Cada vez menos eu gosto de falar disso, mas eu sempre falo, porque todo mundo me pergunta, eu consigo, numa avaliação de dor torácica no PS, descartar numa mesma paulada, TEP, dissecção de aorta e doença coronária? Consigo. Eu gosto? Nem um pouco, mas dá para fazer. Qual é o problema e o que a gente tem sempre uma coceirinha de fazer isso? O tempo de contrastação da artéria pulmonar é antes da aorta e da coronária. Então, ou eu injeto muito contraste para ver tudo, ou eu faço isso em 2 varreduras com um pouquinho mais de radiação para o paciente. Então, o que a gente puder direcionar, a gente direciona. Puxa, eu estou com muita dúvida, pode ser qualquer um deles. A gente consegue fazer essa avaliação sem muitas encrencas. Eu falei que a tomografia era anatômica, não falei? Mentira. Cada vez mais a gente vem evoluindo para fazer avaliação funcional pela tomografia. Então, esse é um caso de um paciente que tinha tido um infarto, um japonês teve um infarto, umas 2, 3 semanas antes de vir fazer exame com a gente, começou a ter dispneia e dor. Quando ele veio fazer o exame, a gente identificou essa baita meleca dentro do ventrículo esquerdo. Então, é um baita de um trombo cavitário num pós-infarto com superangioplastia. O stent da DA estava aberto, mas tinha um baita de um trombo cavitário. E esse caso, é um caso também, logo sai a publicação, de uma série de casos que a gente pegou na tomografia do Takotsubo,
Lembra do coração partido de ontem? A gente começa a ver na tomografia antes do cateterismo, que tem identificação, o paciente economiza um CAT e vai ficar em tratamento conservador. Ó, de novo, aquela contração apertada lá em cima no ventrículo. E aí eu consigo fazer a avaliação cada vez mais profunda disso tudo. Então, aqui eu estou avaliando contratilidade onde ele contrai menos, mas eu posso avaliar não só contratilidade, mas também aonde ele perfunde menos, aonde eu tenho uma isquemia relativa, aonde o contraste não entra tão bem. E dependente de eu ter obstrução ou não, isso é fator de risco de mortalidade. Como é que a gente lê essa história? Já chegou lá. Eu não faço mais isso, mas eu já fiz bastante. Pega um paciente que vem fazer angiotomo, ele tem uma estenose de 50% a 60%, eu injeto dipiridamol e vejo se essa lesão é isquêmica. Eu fiz isso por muito tempo, e por que a gente parou de fazer? Porque agora eu tenho outras maneiras de fazer essa avaliação sem precisar de tanto contraste, de tanta radiação. Passa a ser um pouquinho mais simples. E essa maneira é o FFR, é o Fractional Flow Reserve. Então, o que a gente faz? A gente avalia na estenose se existe redução de fluxo. Então, eu não estou avaliando mais só se tem estenose ou não, mas se lá dentro o fluxo do contraste varia de tal maneira com que reduza ao ponto de dizer que existe sofrimento. No começo, questão de uns 10, 12 anos atrás, tinha que mandar a imagem inteira do exame lá para a Califórnia. Era uma empresa chamada HeartFlow que fazia isso. Custava, em média, $1.000 cada avaliação dessa, e eles devolviam exatamente aquela imagem que eu mostrei para vocês antes. Agora, a gente tem isso no console da Siemens, e eu consigo fazer a avaliação de fluxo segmento a segmento no próprio console. É um pouquinho trabalhoso fazer, mas a gente consegue fazer isso muito bem. Então, esse é um caso que a gente fez recente. Então, eu tenho lá a lesão anatômica, a lesão funcional e a confirmação com FFR, inclusive invasivo pelo cateterismo. Então, dá para fazer essa avaliação muito bem, e a tendência futura é que eu não tenha que colocar mais a mão para fazer isso. A gente já está trabalhando com um sistema de inteligência artificial que faz isso automaticamente para a gente. Agora eu prometo que eu termino. Só para puxar um pouquinho, ontem eu comentei por cima, e o pessoal olhou com uma cara torta quando eu falei em minoca. Já ouviram falar em minoca, os meninos mais novos? Minoca é a isquemia miocárdica com doença de microcirculação. Então, esse estudo, isquímia, um estudo de 3 anos atrás, super robusto, que trouxe para a gente um monte de informação com avaliação não invasiva. E o que ele trouxe para a gente, que é muito interessante, é muito paciente tinha teste provocativo positivo e angiotomo de coronária normal. Pô, por que o paciente tem tanta isquemia na cintilografia, na ressonância, no ecoestresse? Você vai olhar o vaso e ele não tem nada. O que acontece com isso? A gente começa a identificar que mesmo com lesões de vaso epicárdico não tão graves, existe isquemia, existe sofrimento do músculo. Não é que o exame errou, não é um falso positivo, existe isquemia. E esse paciente tem mais evento. Vão falar que eu sou sexista, mas é mais comum em mulher. Porque a microcirculação da mulher é diferente. Por isso a mulher tem mais sintoma atípico quando tem angina. E a gente tem que ter muito mais cuidado com isso. Então, 3. Mais um? Então, são 3 formas de apresentação das doenças de microcirculação. Minoca, anoca e noca. A minoca é o infarto. Então, eu tenho troponina positiva e coronária normal. A anoca é angina. É o aspecto geral. Então, eu tenho lá um paciente que tem algum exame alterado e coronária normal. E eu tenho o paciente que tem isquemia e a doença de microcirculação. Eu trouxe isso para vocês porque cada vez mais a gente vai ouvir falar nisso e cada vez mais isso vai ser comum. Porque esses pacientes estão cada vez mais comuns no pronto-socorro. Então, está cada vez mais comum a população mais velha e com mais disfunção microvascular. E a tomografia, para mim, ela é essencial nessa avaliação. Eu não tenho que colocar todo paciente que eu tenho alguma evidência de isquemia
para fazer cateterismo. A tomografia resolve muito bem isso. E se eu juntar a ressonância com a tomografia, eu consigo dar não só a avaliação do que tem anatomicamente de coronária, mas dos diagnósticos diferenciais. Por que ele tem isquemia? Por que ele tem dor? Por que ele tem uma troponina alterada? Então, tem um monte de causa específica para cada uma dessas condições, e a ideia é que a gente tente cada vez mais trazer diagnóstico diferencial. E ressonância e tomografia hoje são os 2 parâmetros que eu posso ter para avaliar isso bem. Penúltimo slide, prometo. Para fechar, quando eu tenho um paciente em fase pré-clínica, eu quero estratificar risco, meu método de escolha é o score de cálcio. A partir do momento que eu começo a ter defeito de perfusão, alteração metabólica, disfunção diastólica, as alterações segmentares e as disfunções efetivamente miocárdicas, não é o score de cálcio que me resolve, eu preciso ir além. Então, o score e angiotomo são os exames da pré-clínica. As avaliações de estresse avaliam as disfunções metabólicas e os defeitos de perfusão. A Cine avalia as disfunções de contratilidade e o real estadio, as consequências do infarto. Se vocês absorverem isso daqui, de tudo que eu falei, nessas 88 horas de ontem para hoje, eu saio daqui super feliz. Então, a ideia é que a gente consiga, pelos 2 métodos, trazer todos os aspectos da doença coronariana bem bonitinhos. Para fechar, e a gente não esquecer, tomografia primeira linha para avaliação de paciente sem DAC. Para paciente com dor e com exames conflitantes. Muito útil para paciente pós-Revasc e pré-operatório. A ressonância, ela é a primeira linha de avaliação funcional. Ela é a primeira linha de avaliação de volume ventricular. Ela é o melhor exame para avaliar a viabilidade miocárdica e para ajudar no diagnóstico diferencial das miocardiopatias. Eu posso usar para avaliação valvária, eu posso usar para avaliação tecidual, e ela é tão boa quanto qualquer outro método para avaliação de isquemia. Ufa, Mari, falei um monte. São os meus residentes, que super apoiam a gente em tudo que a gente faz, super parceiros. Agradeço a vocês. O que vocês tiverem de dúvida, estamos aqui. Falei mais do que eu devia de novo, mas agradeço. Obrigado, gente. Doutora Nelise, algum questionamento? Bom dia. Bom dia. Não sei, está funcionando. Não estou habituada com o microfone. Bom dia a todos. Parabéns, doutor, pela aula. Excelente aula. Olha, uma dúvida que eu tenho frequentemente atendendo meus pacientes é sobre a questão da lipoproteína A, porque é algo muito recente. E eu fico pensando até que ponto isso pode ser usado como uma medicina preventiva, digamos assim, sabe? Será que todo paciente que eu pedir uma lipoproteína e ver acima de 150, 180, 200, será que compensa eu sair pedindo angiotomo para tipo todo mundo? É algo questionável, né? A lipoproteína, para o pessoal mais novo, ela é essencialmente um marcador de atividade inflamatória vascular. Quando ela está alta, é como se eu tivesse pró-inflamado. Quem tem uma lipoproteína muito alta tem uma tendência mais alta a fazer placa de gordura. Tendência, não quer dizer que tenha. Então, a minha ideia, o que esse trabalho que eu trouxe mostra muito bem, só a LPA te faz ter medo. A LPA e o score de cálcio te fazem ter muito medo. Então, não acho que precisa sair fazendo angiotomo, ainda mais se for assintomático. Se for sintomático, é a tomo, é a anjo, não tenho dúvida. Mas assintomático, se você soma o score de cálcio com ela, te dá uma certeza de que, ok, se tem uma LPA alta, eu vou tratar, eu vou querer ter o LDL um pouquinho mais baixo, eu vou controlar a LSPA, eu vou te fazer atividade física, eu vou forçar um pouquinho mais a barra. Mas se o score de cálcio é 0, você relaxa. Se o score de cálcio é alto, você não relaxa, muito pelo contrário. E você também mostra para ele, você tem cálcio já. Sim. Você não está se cuidando, precisa cuidar. Então, dá uma melhorada em tudo. Ani. Oi. Deixa eu acompanhar. Primeiro, obrigada, querida, por você estar aí. Né? Foi um pedido meu, você está aí hoje. Eu sei que você é super tímida, mas obrigada
Muito bom. É a primeira vez de muitas, viu, Anne? Amém. Obrigada. Ó, queria somar o que o Alfredo falou e, inclusive, trazer o dia a dia, tá? Ó, o score de cálcio é um exame extremamente rápido, extremamente simples e não é um exame caro. Qual que é a questão do score de cálcio no dia a dia do cardiologista? É que ele não está na ANS. Então, quando não está na Agência Nacional de Saúde, o plano não é obrigado a cobrir. Então, fica uma dica minha como especialista para os cardiologistas high-techs de Sinop. Nós temos o score de cálcio, independente de convênio, o score de cálcio num preço super acessível, tá? No dia a dia, em qualquer clínica que faz a parte de coração. Então, assim, é uma judiação, uma pena não usar o score de cálcio no dia a dia do cardiologista. Ele é o melhor estratificador de risco. Você vai querer pensar em cálcio, em doença coronariana, olhando direto o território coronariano ou pensando num Doppler de carótida, que inclusive é mais caro que o score de cálcio. Então, assim, gente, não fica se atendo à questão das operadoras. A gente tem aí o score de cálcio sem acesso venoso, sem contraste, super rápido no dia a dia para o paciente da cardiologia, tá? Então, vamos colocar o score de cálcio no seu devido lugar, é o que eu sempre falo, independente de ANS, viu? Mari, você sabe que em São Paulo a gente está colocando o valor de tórax normal para o score de cálcio. Sim, né? é o que eu tenho aí em Sinop, tem em Rio Preto, é isso. A gente precisa trazer o score de cálcio para o dia a dia do cardiologista, ajuda muito, muda a vida do paciente. Inclusive porque você tem um score de cálcio positivo num jovem e é hiper comum, infelizmente, é o dia a dia meu e do Alfredo. Ver aterosclerose em jovem, é uma pena, mas gente. A gente só não sabia disso porque não tinha a angiotomo de coronária, começou aí 20 anos atrás. E agora que a gente está mais familiarizado, o cardiologista, com isso, né? Então, muda a vida do paciente ele voltar com score positivo, nem que for 1, 2, 3 de score, porque a gente, mulher de 40 anos, não é para ter nem um de Agatston de score. Não é para ter. Então, muda a vida, você consegue fazer ele voltar para atividade física, você consegue ele fazer tomar jeito na vida, só com o score de cálcio. Muito bom. Algum questionamento? Quem? Lá no fundo? Vamos lá levar o microfone para ela. Bom dia, eu sou Maria Emília, eu sou cardiologista em Colíder. Parabéns pela aula, doutor. Uma dúvida que eu tenho em relação ao FFR na angiotomo. Quando que é feito, assim, na hora que vocês estão fazendo, é vocês mesmos que decidem fazer ou o médico tem que fazer o pedido para ser feito o FFR? Hoje, FFR é experimental. Na prática clínica, eu uso no 9 de julho. Para não dizer que eu não uso em lugar nenhum. É o único lugar que eu uso isso que está embrenhado na rotina. De resto, é só experimental. Para quem que a gente usa? Para quem tem placa para baixo de 50%, ele não faz sentido, porque eu não vou ter redução de fluxo. Para quem tem placa para cima de 70%, é grave e acabou. Então, ele é importante e não vale a pena fazer. Então, é para aquela faixa de estenose de 50% a 70%, que seria a faixa que eu falaria para você. É uma estenose moderada. Hoje, lá, a gente está se obrigando a detalhar um pouquinho melhor esse moderado. Então, o moderado 50%, fique tranquila. O moderado, os 60% a 70%, CAT. Então, para esse grupo, se eu pego e falo para você, olha, você tem uma estenose de 60%, mas o teu FFR é 0,7, ele é grave. Então, só no 9 a gente coloca isso na rotina do dia a dia. De resto, a gente só coloca ainda como pesquisa. Então, nesses pacientes, seria
É melhor, então, já fazer o FFR no CAT. Invasivo. Ou você pega aquele paciente que está fazendo check-up. No teu check-up, a angiotomo para esse paciente vai entrar bem, porque ele é um paciente que tem mais fator de risco, eu já tenho uma tomo de tórax que aparece uma calcificação, um score de cálcio positivo, você vai e faz uma angiotomo, é um paciente assintomático com uma estenose moderada. Pô, você vai pegar um paciente assintomático e colocar no CAT sem saber melhor dele, ao invés de você fazer a avaliação funcional invasiva do FFR, você faz um não invasivo, faz uma ressonância com estresse, faz uma cintilo. Ok, faz sentido. É o paciente que eu faria o FFR. O paciente tem dor no peito e uma estenose moderada, vai para o invasivo e o FFR invasivo serve para o hemodinamicista documentar que aquela lesão moderada é passível ou tem indicação de angioplastia direto. Aí ele faz a DOC. Tá certo, obrigada. Maria Emília, só complementando aqui, primeiro um prazer te conhecer, vejo o seu nominho às vezes nos pedidos, então é um prazer, queria estar conhecendo pessoalmente, mas ano que vem te conheço. Não são todos os fornecedores de equipamento que têm o software do FFR para ser comercializado, inclusive, né? Mesmo os grandes fornecedores, Canon, GE, eu acho que só Siemens, né, amigo? Só a Siemens, ou a Siemens que eu tenho, que eu faço é a do 9 de julho, eu tenho a licença dela experimental. A licença assim, que eu tenho é uma licença de uma pesquisa clínica, que a gente vai estender por 4 anos, e a gente se acertou com a equipe de cardioclínica do hospital que a gente ia usar. Então, é a parte da pesquisa clínica, mas eu passo para eles, tem, faz o CAT, tem, não tem, não faz o CAT. Tem uma agora que está entrando no mercado, Mari, que é a Cardiverse, que ela faz o FFR independente do vendor. Da Canon, só faz para o Canon 320 canais, que é a máquina mais cara deles. A da GE é muito ruim, ainda não está nem para teste clínico, e a Philips desistiu. A Philips então, assim, terceirizou. qual que é o recadinho que eu quero trazer? Sempre, né, as pesquisas clínicas vão, assim, em alguns caminhos, né, e eu acho que esse caminho do FFR pela tomografia vai ser, sim, muito importante, mas não é um dia a dia nosso ainda, viu, Maria Emília? Não é o dia a dia nem de ter esse software comercializado ou da gente, assim, dar um resultado pelo FFR e falar, super confiável esse meu software, por exemplo, como o Alfredo falou, existem vários vendors, né, de equipamento e nem todos ainda é comercializado. Então, eu acho que o FFR ainda precisa maturar um pouquinho para a gente trazer para o dia a dia e vocês, cardiologistas, receberem essa nossa informação, vocês ficarem tranquilos com o que a gente está falando. Mais alguma pergunta? A minha dúvida é a seguinte: se eu tenho um paciente que já tem um paciente de meia idade, com colesterol adequado, e ele tem uma angiotoma normal, o outro tem uma angiotoma com placa não calcificada e outro tem uma angio com placa calcificada. Qual o período de tempo que eu devo repetir essa angiotoma? A gente tem alguns trabalhos bem legais falando exatamente isso. Primeiro, por não calcificado. Esse é o único que eu tenho documentado exatamente o quanto que é 4 anos. Porque em 4 anos existe aumento significativo da aterosclerose ao ponto do exame ser diagnóstico. Pronto. Para os outros 2, não tem nada. E como é que a gente raciocina em cima dos 2 grupos? Raciocina em cima do teu paciente. Paciente é arteriopata, tem placa não calcificada, assintomático, colesterol controlado. E colesterol controlado, se a gente for falar na risca da faca, é um LDL menor do que 70 com alvo 50. É o paciente de alto risco. Está tudo na faixa, está tudo bonitinho, sem sintoma, não precisa repetir. Mudou. Ele não tinha uma dispneia, ele não tinha desconforto, ele não tinha nada, você não precisa esperar nem os 4 anos. Você pode fazer com 1 ano. O que a gente tem feito e que a gente tem visto muito é o cardio pedir a cada 2 anos, mais ou menos, um exame de controle. Tem alguns pacientes que a gente já
conhece, porque está vindo todo ano fazer. E na prática, a estenose não muda. Eu não vejo a estenose mudar. A estenose que eu vejo mudar é como aquele caso que eu trouxe. Quer dizer, tem um de 2011, 16, ele voltou a fazer agora. E tá a mesma coisa. Então tá super estável. Eu vou só complementar. Eu acho assim que quando a gente avalia essa situação, porque assim, fatos reais que eu já atendi. A genética, eu acho, cara, assim, é um negócio que disparado você tem que se atinar, se atentar para isso, porque a maioria não dá muito valor para isso, não. Um exemplo que eu já atendi, um menino de 30 anos, é um menino, né? Diabético tipo 1, já é um fator de risco alto. Porém, eu não lembro se era o pai ou a mãe, morreu com 35 anos de infarto. Ele fez um teste comigo, e o teste não deu nada. Só que eu ainda fiquei com... E ele era magro, né? Assim, uma vida normal. Se você olha em primeiro momento, você fala, cara, não tem nada nesse cara, entendeu? Pedi angiotomo, foi para revascularização. E assim como já aconteceu de história ruim, da lesão progredir agressivamente com stent prévio, enfim, às vezes o colesterol nem estava tão ruim assim. Só que a história familiar é um negócio assim que ainda a gente tem que levar bastante em consideração. História familiar de DAC precoce. O típico que a gente fala, história familiar de DAC menor do que 65 anos, ok. Mas se você tem uma história familiar forte de que pai, mãe, o pai, vô, o tio, tiveram um infarto na faixa menos de 45, eu acho que esse paciente tem que começar a fazer angiotomo perto dos 30. E o controle dele tem que ser mais rígido. Eu falo para todos os pacientes, eu falo para muito cardiologista, você baixa o colesterol, você faz o cara correr na esteira, você controla a glicemia, tem gente que muda o sexo, mas você não muda a genética. A genética você não muda. Você pode jogar gasolina nela, ou você pode jogar água, mas a genética você não muda. Então, é DAC precoce, trata. Você pega um paciente com placa não calcificada, história familiar, talvez esse cara tenha que ficar muito mais em cima. Mais alguém? Doutora Annelise? Muito obrigada. Obrigada. Mas eu não tenho nem direito a uma consideração final aqui? Isso que eu ia te chamar, Todas. doutora. Isso que eu ia te chamar, doutora Mariane, por gentileza. Vamos lá. Primeiro, mais uma vez, muito obrigada, mas eu queria fazer algumas considerações finais. Esse caso que a Annelise passou, inclusive eu acho que até me recordo desse caso. Eu nem atendi mais desse rapaz, ele até foi para São Paulo operar. A gente cai da cadeira, né, Alfredo? Pega um jovem de 30 anos, tal, você vê lesão, fala assim, a gente quase cai para trás. Então é o seguinte, muitos anos, há 17 anos que eu também faço tomo e ressonância, como o meu amigo Alfredo, eu colocava pilha de resultados por ordem de idade. Eu colocava assim, os mais novos para já dar gás no dia de trabalho, porque eu estava esperando ali muito exame, score de cálcio zero coronária normal e os vovôs na minha pilha. Não faço mais isso. É uma tristeza, mas não faço mais isso. Por quê? Qual que é o recado do dia a dia de quem faz muita coronária todos os dias, né? Infelizmente, a gente está identificando com a tomografia doença arterial coronariana precoce, tá? Acho que tem um monte de coisa contribuindo para isso. Concordo super com a Annelise nisso que ela falou de genética. Genética é uma coisa horrorosa. Eu sou prova viva disso. Papai infartou com 47 anos, correndo a maratona de Nova York. E o meu irmão, com 33 anos, fez a primeira angiotomo de coronária comigo e tinha uma placa na DA ostial de 40%. Com 33 anos. Então, eu não tenho. Mas meu irmão tinha essa placa. Vocês estão me ouvindo bem? Que sumiu a imagem aqui. Estamos ouvindo. Tá. Então, assim, genética é realmente uma coisa horrorosa. O que é muito interessante da angiotomo? A angiotomo, ela entra nos três, né? Nas três faixas ali, do preventivo, do diagnóstico e do prognóstico. Isso que ficou muito, assim, que eu queria que vocês guardassem
e levassem realmente take-home message, aí, como o Alfredo falou. Na hora que a gente fala do preventivo, eu estou dando exemplo, por exemplo, do caso do meu irmão. Com 33 anos, tinha uma placa de 40% em ossos de DA, e hoje, depois de 10 anos, ele fez exame a cada 5 anos, tá? Completamente assintomático. Hoje, depois de 10 anos, essa placa ostial é de 10%. O que aconteceu com essa placa? Igual o caso do Alfredo. Essa placa, ela era predominantemente não calcificada e hoje ela é uma capinha pequenininha de cálcio, tá? Então, hoje a doença está estável. Quando com 33 anos ele tinha aquela placa, era uma placa, inclusive, Alfredo, volumosa, aquela placa que você vê que ela cria um estresse de parede ali na descendente anterior, essa placa está completamente estabilizada. Então, o que a gente fez com o angiotomo nesse caso? A gente fez o tratamento preventivo, a gente fez o diagnóstico e a gente fez prognóstico com caracterização de placa. A gente viu que essa doença estabilizou. Então, levem isso, né? Levem isso para o seu dia a dia. É muito importante. E esses casos são o dia a dia nosso. Semana passada atendi um jovem ciclista em endurance, 31 anos, magro, pedala 120, 130 quilômetros de mountain bike por saída de final de semana. Completamente assintomático, fez uma ergometria positiva. Inclusive, ele foi fazer antes de uma prova dele de 4 dias de mountain bike no meio do mato. Positivou a ergometria, foi fazer lesão suboclusiva de DA, proximal. Então, completamente assintomático. Então, assim, a tomografia muda a vida. Sim, muda a vida. Então, quando vocês tiverem qualquer dúvida, assim, vou valorizar esse teste, ou o paciente insiste em dor com teste positivo, é assim, muda a vida do paciente a angiotomografia. E se não for para fazer diagnóstico, muda a vida na parte preventiva. Muda a vida de você virar para ele e falar, amigo, vem cá, você tem uma plaquinha, ela é pequenininha hoje, ali em descendente anterior, mas se você não entrar com meta de colesterol, com tratamento clínico otimizado e não tomar jeito na vida, parar de brincar do cigarrinho eletrônico, parar de brincar daquele tabagismo esporádico, mas que a gente sabe que tem interferência na inflamação do corpo, não levar a sério a questão do peso, não levar a sério a questão da alimentação, essa plaquinha pequenininha hoje vai ser uma plaquinha de 50 daqui 4 ou 5 anos. Então, isso muda a história do paciente. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. Espero 1 hora para falar de tomografia muito pouco, 1 hora para falar de ressonância muito pouco, mas essa mensagem básica que o Alfredo passou, que já está de excelente tamanho para a gente. Obrigada. Annelise, obrigada por topar meu desafio. Obrigada. Que tá aí de cima, Alfredo. Mais uma vez, brigadão, meu amigo. Obrigada, doutora Mariane.